nosso primeiro tema, nossa primeira entrevista, alinhado aos ODS, a Agenda 2030 da ONU. A gente vai falar de uma iniciativa que pretende aproximar o público, a sociedade de uma maneira geral, a um dos maiores e mais importantes setores da economia brasileira. Este setor é responsável aí por quase 25% da produção interna, do PIB brasileiro, né, do Produto Interno Bruto. Diante desse cenário, diante desta realidade, existe um movimento chamado Todos a uma Só Voz. E para conhecer esse trabalho, recebemos Ricardo Nicodemos, também a companheira Lívia Ramos, para a gente poder conhecer... Lívia Ramos não, Lívia Bailão. Nívia Ramos e Lívia Bailão, sem confundir as coisas. Então, nós vamos conversar um pouco para entender esse movimento. Por isso, seja muito bem-vindo, Ricardo, que é coordenador do programa Todos a uma Só Voz. Seja bem-vindo à Sagres. Muito obrigado, Vinícius. Boa tarde a você, boa tarde a Lívia e boa tarde a todos que nos acompanham agora pela rede. E você também, Lívia. Lívia Bailão, seja bem-vinda. Seu microfone está desligado, Lívia. Tá, verdade, agora perdão. Sim. Bom, você está perdoado, hoje é sexta-feira, semana cheia, então tá tudo bem, viu? Um grande abraço para você aí no estúdio, para toda a equipe do Tom Maior, do Sistema Sagres de Comunicação. Obrigada ao Ricardo por estar conosco aqui hoje e também saudar os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, uma ótima tarde. Lívia, e você sabe muito bem, se a minha confusão é porque eu estou vivendo um momento de muita dificuldade, né? Eu preciso do Alma em Cura hoje para alinhar os pensamentos, mas isso é para daqui a pouco. Eu queria saber de você, primeiro, Ricardo, antes da gente entender um pouco do movimento e do projeto, como é que surge, e aí eu vou tentar descobrir um pouco da causa para a gente entender o projeto, como é que surge a necessidade do agronegócio, da agricultura, da pecuária, de uma maneira geral, enxergar que a imagem deles e que a comunicação deles não estava adequada à população reconhecer a grandeza e a importância do agro no Brasil. Como é que vocês perceberam isso? Bom, Vinícius, esse projeto ele iniciou em 2018. Nós começamos a estruturar esse projeto em 2018 e aí iniciamos uma jornada de pesquisas, de levantamentos, de estudos e ao longo desse trabalho de pesquisa e de entender todos os elos da cadeia, nós identificamos, primeiro, que o brasileiro, de uma forma geral, ele não conhece muito bem o que é o agro, o que é o agronegócio. Evidentemente que ele tem lembrança da palavra agro, mas ele não sabe exatamente do que se trata e a grandeza que é o agro do seu país. Por outro lado, nós fomos falar com produtores e também utilizamos recursos, por exemplo, como a pesquisa de hábitos do produtor rural da ABMRA, Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, e identificamos que o produtor entende que a imagem dele nos centros urbanos não é tão boa. Na verdade, ele coloca como regular ou até péssima. E isso tem muito a ver a questão das informações que são comunicadas, principalmente quando se diz respeito a fake news. Então, o mundo digital nos trouxe muitas facilidades, mas também nos trouxe alguns problemas, dentre eles essa questão das fake news. Então, a população não entende muito bem o que é o agro do seu país, a dimensão que é o agro. Também temos a questão
de informações deturpadas que circulam pelas redes sociais e aí se mistura, quer dizer, você tem, na verdade, uma grande complicação de comunicação, você tem um entrocamento aí de comunicação que se fazia necessário esclarecer, quer dizer, você tem que criar a comunicação fluida, a comunicação clara, para que todos entendam e, de certa forma, para que todos admirem o que é hoje a nossa maior riqueza. A gente até já tratou sobre isso, né, Lívia? Conversando com uma jornalista que lançava um livro voltado para o agro, e eu até chamava atenção, né? A gente não tem grandes publicações, seja impressa ou seja com repercussão, com referência para a sociedade de uma maneira geral, de produção de conteúdos voltados para o agro. A gente normalmente fala de agro aumento de safra, quebra de safra. Chove, não chove. Financiamento, não tem financiamento. Modernização do campo ou agricultura familiar. E reduz demais a discussão, né, Ricardo? Exatamente, Vinícius. E nós chegamos a essa conclusão no começo do nosso projeto. Mas aí, quando começamos a pesquisar e a garimpar, veja só vocês, nós encontramos um arsenal de conhecimento e de informação gigantesco, mas eles estavam todos dispersos. Então você tem ótimos conteúdos, brilhantes conteúdos, mas picadinhos, soltos. O que uma das propostas do Todos a uma Só Voz? Nós congregamos todo esse conteúdo numa única plataforma. Então, ao entrar hoje no site do movimento que acabou de ser lançado, nós temos lá conteúdos de grande valia, feitos pela nossa equipe, mas também enviados por profissionais, por associações, enfim, por pesquisadores, e nós estamos congregando. Significa dizer que nós estamos aproveitando tudo aquilo de bom que há e que estava disperso. Então, nós estamos chamando esse movimento de um movimento cooperado, de cocriação. Nós estamos aceitando a ajuda de todos os profissionais que queiram ajudar em prol de um bem maior, que é o agronegócio, e estamos divulgando. E vocês não têm ideia da quantidade de mensagens e de solicitações de publicação de artigos. É muito interessante, nós estamos bastante satisfeitos, porque esse é um movimento de engajamento. E nós estamos conseguindo engajar não só os profissionais que atuam para dentro da porteira, mas também as pessoas que atuam fora da porteira. E esse é um dos nossos grandes objetivos, é fazer essa grande conexão. Lívia? Ricardo, agora ouvindo você falar, né, faz muito sentido o nome do programa, Todos a uma Só Voz, né, para gerar essa unidade de informação, de comunicação, que você trouxe aí o cenário para nós. E ainda nos detendo ao cenário, eu tenho uma curiosidade assim, você disse, a pessoa da porteira para dentro é o produtor que está lá, né, militando no agro. Da porteira para fora, os cidadãos, quem consome os produtos, enfim, a sociedade como um todo. Esse desconhecimento, essa informação, ela gera preconceito, como assim, o problema do meio ambiente é o agronegócio quer destruir, entende esse tipo de coisa? Como é que isso é experienciado pelos produtores, pela comunidade do agronegócio? Lívia, muito boa as suas colocações. Começando pela questão da porteira para dentro, nós consideramos não só os produtores. Então, da porteira para dentro, nós temos os institutos de pesquisa, os órgãos de pesquisa, as universidades voltadas à agricultura e pecuária, então, agricultura e veterinária, temos as revendas e os distribuidores,
temos as indústrias de insumo, até chegarmos efetivamente ao produtor. Então, perceba que da porteira para dentro nós temos uma cadeia muito extensa. Da porteira para fora, nós começamos com as cooperativas, depois nós falamos das indústrias transformadoras, então indústria de alimentos, indústria de calçados, indústria de papel e celulose, dentre tantos outros setores. Aí nós vamos para o varejo, varejo alimentar, então supermercados, distribuidores food service, que são exatamente a questão dos restaurantes, até chegarmos à mesa do consumidor. Então, percebam que há uma extensão muito grande e que muitas vezes nos passa despercebida. E aí nós estamos juntando todo mundo. Sobre a questão da geração de preconceito, nós entendemos que a falta de conhecimento propicia o preconceito ou propicia a abertura para a criação de mitos. Então, só para que vocês tenham ideia, no site nós temos lá uma aba específica chamada Mitos e Verdades, porque nós queremos desconstruir os mitos, porque o nosso produtor, o produtor rural brasileiro, ele é um dos poucos no mundo que preservam o meio ambiente. Não só porque respeitam o meio ambiente e aprenderam a respeitar, mas porque nós temos efetivamente leis que cobram deles isso, e eles respeitam. Então, existe um fato de que poucos não podem macular a imagem de muitos. E parte do nosso trabalho é mostrar isso, é mostrar que das mais de 5 milhões de propriedades existentes no país, propriedades rurais, muito poucas transgridem aí o que não deveria. E essas não podem ser o espelho, não pode refletir a imagem de um produtor que dedica a sua vida para colocar o alimento nas nossas mesas. Sim. Ricardo, e dentro desse movimento, vocês se inspiram em alguma realidade em outros países? Nós temos, também, aqui na América do Sul, tem casos positivos para que a gente possa se inspirar nesse processo de mudança da imagem? Tem sim, Vinícius. Nós pesquisamos e entendemos alguns países para que tivéssemos referências. E eu vou te dar um exemplo bastante forte, que é a Colômbia com seu café. Em todo o mundo, o café da Colômbia, ele é considerado o melhor café. E isso foi graças a um trabalho de união entre produtores, cooperativas, institutos de pesquisa e até mesmo o governo, no sentido de criarem um conceito, de criarem uma imagem. E a partir desse trabalho de décadas, esse trabalho foi realizado por décadas, eles levaram isso para fora da Colômbia. Então, hoje, se você perguntar a qualquer pessoa do mundo, com exceção do Brasil, qual é o melhor café, haverá uma referência sobre o café colombiano, assim como se faz referência sobre o melhor azeite que vem de Portugal. Assim como você tem uma referência sobre o melhor presunto, sobre o melhor jamão, que é o espanhol. Quer dizer, ao longo se você fizer uma pesquisa sobre os países e ícones do agro desses países, você vai encontrar bastante referências muito fortes, muito latentes. E o Brasil, vejam só, como bem sabemos, o Brasil ele é líder em numa série de culturas. Então, soja, café, citros, estamos entre os primeiros de diversos rebanhos.
E o brasileiro não conhece isso, o brasileiro não tem ideia. Então, nós temos como objetivo aproximar isso da população. Na verdade, um dos objetivos é nós decodificarmos as macroinformações. Não adianta falarmos que determinada cultura fatura bilhões por ano. O que isso vai impactar na dona de casa? O que faz a diferença na dona de casa? Isso não faz diferença. Então, nós temos muitas e muitas soluções advindas do agro e a gente precisa aproximar isso da população. Nós precisamos contar a nossa história. O agro tem muita história para contar. Nós seremos contadores de histórias, de boas histórias. Muito. Isso tem, Vinícius, Oi. só um minutinho. Isso tem um aspecto, o Ricardo, inclusive cultural, né? Dessa identificação nacional com algum produto, como você citou aqui alguns exemplos, e contar essa história também é a nossa história, né? Isso. Então tem um peso cultural, inclusive também muito importante, né? Esse trabalho todo, todos a uma só voz. É verdade, Lívia, você tem razão. E é importante colocar que esse projeto, ele não é uma campanha. Campanhas você tem períodos para começar e períodos para terminar. Ela pode ser até mais extensa. Esse é um movimento que ele teve data para começar. Ele começou no último dia 23 de fevereiro. Mas ele não tem data para acabar porque ele vai crescer. E nós entendemos que esse é um projeto de construção. E nós queremos começar a construção pela base. E a base são as crianças, são as escolas. Então, uma das grandes aquisições desse movimento foi a parceria feita com a FENEP, que é a Federação Nacional das Escolas Particulares. Essa parceria nos deu a conexão com mais de 40 mil estabelecimentos de educação e abordaremos mais de 15 milhões de estudantes. Então, se queremos mudar uma situação, nós precisamos começar fazendo a coisa certa. E a coisa certa é trabalhar a educação das nossas crianças, para que elas conheçam exatamente qual é a verdadeira história, o respeito que o produtor tem pela terra e gerar a empatia dessas crianças desde o início, porque são os nossos heróis. Além de nos sustentar na questão econômica, não nos deixaram faltar alimentos. Foi um dos únicos setores que não parou. Evidentemente que nós temos todo o respeito aos profissionais da saúde no momento em que estamos passando, mas também tiramos o nosso chapéu para os produtores, que não pararam, não cessaram e não mediram esforços para nos abastecer. Aliás, não só abastecer na questão de alimentação, como matérias-primas para todos os setores, porque não parou, simplesmente não parou. Ricardo, Verdade. Muito obrigado pela sua disponibilidade. É importante a gente discutir eu particularmente como um comunicador e como um estudante de comunicação, eterno estudante de comunicação, eu particularmente fico muito feliz em perceber que áreas que até então não se conectavam com a comunicação e agora enxergam esse movimento como algo importante para poder se reposicionar, para poder ser transparente, porque é assim que a gente reforça conceitos de direitos humanos, de cidadania, de direitos, de deveres, né? Então, é dessa forma, né? Sendo transparente, e eu parabenizo o trabalho de vocês e a iniciativa de vocês, viu, Ricardo? Bom, Vinícius, nós aqui agradecemos a vocês por nos abrir espaço para que pudéssemos falar do movimento e também queremos convidar a você, a Lívia e a todos que estão nos acompanhando a acessarem o site todosaomassovoz.com.br e também nos acompanharem nas redes sociais. Muito simples,
todos a uma só voz, que vão nos encontrar. E aí vamos trocando informações, vamos nos engajando e juntos, todos a uma só voz, vamos tornar o nosso agro ainda melhor. Muito obrigado. Esse é o Ricardo Nicodemos, ele é coordenador do programa Todos a uma Só Voz. O estado de Goiás é reconhecido, é uma das referências no que, quando se fala de agronegócio. Se a gente observa dados da economia, geração de emprego, Goiás tem bons números e tem apresentado bons números, muito fruto da cadeia iniciada pela agricultura, pela produção agropecuária no estado de Goiás. Até se a gente observa outros estados, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, estados que viveram e vivem crises intensas, nós conseguimos, pela questão da gestão do governo, da gestão pública, mas também, principalmente, pelo trabalho desenvolvido no agronegócio e a capacidade de geração de riquezas. Então, o estado de Goiás, para você que está ligado a essa área, uma ótima alternativa na busca de informação.